Meu nome é Aline Soares Arcanjo, eu tenho 24 anos e eu sou servidora pública da Justiça do Trabalho. Com 18 anos eu descobri que eu tinha hipertireoidismo. Eu sou Aline Chinora, tenho 33 anos, sou casada há 7 anos, tenho uma filha linda de 1 ano e sou pedagoga. Eu tenho hipotireoidismo e esse problema foi diagnosticado 6 meses após eu ter ganho a minha filhinha. A tireoide é uma glândula muito importante, pois produz hormônios que controlam o metabolismo celular de nossos tecidos e órgãos, orquestrando o equilíbrio de nosso corpo. Quando há problemas na tireoide, a produção excessiva ou insuficiente de hormônios reflete-se de diversas formas, desde alterações no hábito intestinal, ganho ou perda de peso, batimentos do coração fora do ritmo, a euforia ou depressão. Esses problemas podem ocorrer em qualquer idade. Tem diagnóstico e tratamento resolutivos, restabelecendo o equilíbrio do organismo e a qualidade de vida. A gente podia começar explicando qual o papel da tireoide no organismo e o que é a tireoide. A tireoide é uma glândula que fica na parte anterior do pescoço e ela secreta então os hormônios tiroidianos. Os hormônios tiroidianos eles são essenciais para que o nosso corpo como um todo funcione bem. De maneira mais simples falando, seria como se fosse um combustível para o nosso corpo. Se não está funcionando bem a tireoide, praticamente todas as nossas funções vão estar um pouco alteradas. A tireoide tem a função de produzir, armazenar e liberar o hormônio tiroxina. Quem comanda o trabalho da tireoide é outra glândula, a hipófise, localizada na base do cérebro. De acordo com a demanda do organismo, ela libera o TSH, hormônio estimulante da tireoide, que determina a fabricação da tiroxina. Após produzidos, os hormônios são lançados na corrente sanguínea e atingem todas as células do corpo humano, possibilitando assim o controle da taxa de metabolismo, isto é, do funcionamento do organismo. E são basicamente 2 tipos, de disfunções desses hormônios, ou produz demais ou produz de menos. Tem que ter uma regulagem bem feita. Se a tireoide secretar muito hormônios, ela vai então, nós vamos ter um quadro de excesso de hormônios tiroidianos, que nós chamamos de hipertireoidismo, e isso vai causar uma série de alterações em diversos órgãos. Ao contrário, se a tireoide passar a produzir poucos hormônios, eles também vão afetar os órgãos de maneira oposta. Então, nós vamos ter um excesso de hormônios com uma aceleração de todas as funções, enquanto no hipotireoidismo nós vamos ter uma diminuição de função de todos os órgãos. Aline, me conta como é que é a tua rotina hoje em dia. Agora que eu terminei a faculdade, minha rotina basicamente é o trabalho. Eu tô trabalhando em casa, sou secretária de uma juíza, e daí num pedaço do dia eu fico trabalhando, daí no resto eu vou pra academia, faço alguns cursos, é isso. E quando é que foi que tu descobriu que tinha hipertireoidismo? Foi quando eu tinha 18 anos. Eu acho que eu comecei a desenvolver os sintomas antes, mas eu procurei um cardiologista quando eu estava fazendo o cursinho pré-vestibular. Porque eu sentia muito cansaço, assim, eu subia um andar de escada e já me cansava. Daí ele, logo que eu entrei, ele já viu que o meu pescoço era inchado e comentou, disse que era para eu ir para um endocrinologista. E daí o diagnóstico foi de hipertireoidismo mesmo, ele estava bem desregulado. E que outros sintomas além do cansaço tu tinha? Tremor, eu tremia muito, o tempo inteiro. Sim. E eu emagreci bastante, porque eu comia muito e não engordava. E daí taquicardia, eu senti diferença no meu cabelo também, na minha pele, insônia.
que tinha na pele? Como é que era? Eu senti a pele mais seca, o cabelo mais seco também. E quando a pessoa tem esse hipertireoidismo, o aumento dos hormônios da tireoide, o que ela sente? Essa pessoa passa a funcionar com uma velocidade muito maior do que o habitual. É um paciente que está sempre muito agitado, ele vai ter muito calor, o coração bate muito rápido e bate muito forte, ele sente o coração bater, ele sua muito, as palmas das mãos estão sempre suadas, tem uma dificuldade muito grande de dormir, porque ele está sempre muito agitado. E, ao contrário do hipo, ele tem uma tendência a perder peso, a emagrecer, mesmo se alimentando bem ou até mais do que ele habitualmente se alimentava. Ele pode ter um aumento do volume da tireoide, ele também pode ter bócio. E nas mulheres, novamente, vai chamar a atenção a alterações do cabelo, queda de cabelos, tá? E também alterações do ciclo menstrual. A nossa rotina é acordar bem cedinho, cada um vai para os seus afazeres. Pela manhã a Laura vai para a escola, eu também, no meu trabalho. À tarde nós duas ficamos em casa e à tardinha a família toda fica reunida. E nós aproveitamos para curtir esses momentos juntos, e brincar, tocar violão. Depois da gestação a gente já esperava que a rotina fosse mudar, que o cansaço ia ser maior. Então, a Laura teve 2 meses e meio de muita cólica. 2 meses e meio sem dormir muito bem. Eles dormia 2 horas, acordava, ficava algumas horas acordada. Então, eu sentia um cansaço constante. Então, no final da licença maternidade, voltei a trabalhar, então, e ainda fazendo a dissertação. Então, era todo um cansaço, uma sonolência que... uma falta de memória, muitas vezes, que a gente estava atribuindo a essa nova fase da minha vida. No retorno ao trabalho foi solicitado uma bateria de exames, que é normal. Nesse tempo foi que foi detectado, que foi descoberta a alteração na quantidade de hormônios produzidos pela tireoide. Esses aqui vão em cima, ó, esse aqui vai aqui. O que o paciente sente quando tem hipotireoidismo? De maneira geral, o que ele vai observar é uma lentidão, digamos assim, em todas as funções do seu organismo. Então, é um paciente que tem pouca disposição para o trabalho, mesmo para atividades de lazer, ele tem muito sono, ele tem uma dificuldade de concentração em atividades que antes ele não sentia. Além disso, ele pode ter muito frio. É um paciente que vai sentir mais frio do que aquelas pessoas que estão à sua volta. O coração bate mais devagar, bate mais lento. Ele pode ter, então, devido a uma diminuição do seu metabolismo, uma dificuldade para perder peso, se é o que ele está desejando fazer, ou mesmo ainda um pouco de aumento de peso. Né? Não muito, mas ele pode, inclusive, chegar a ganhar 3 a 5 quilos devido ao hipotireoidismo. Outra alteração que ele pode notar, principalmente as mulheres, é queda de cabelo, unhas fracas. Se a mulher estiver ainda menstruando, ela vai ter uma alteração do ciclo menstrual. Foi uma espera bem grande receber o resultado dos exames, porque ali ia me indicar se eu tinha alguma coisa realmente ou se eu ia ter que buscar alguma ajuda, como algum acompanhamento de uma provável depressão pós-parto. Quando eu recebi os exames, até que eu tivesse o retorno de um médico, a gente busca na internet. Então, eu vi a única coisa alterada, os únicos números alterados, busquei na internet e ali já fui vendo o que era. Quando eu li as características, os sintomas, me enquadrei direto no que estava escrito. Eu fiquei muito abalada, mas ao mesmo tempo aliviada por saber a origem do problema. A principal causa do hipotireoidismo é uma doença autoimune, que é uma doença que nós não sabemos o que realmente desencadeia, mas é uma doença que tem, então, uma destruição da glândula através de uma reação inflamatória e que aos poucos vai destruindo a glândula. A tireoidite de Hashimoto. O que é essa tireoidite de Hashimoto? É a tireoidite autoimune que eu mencionei,
que eu falei, então eu não usei esse termo, mas é essa tiroidite que é causada por que nós não sabemos exatamente a causa, mas que provoca uma inflamação crônica na tireoide, que com o passar dos anos acaba por impedir que a tireoide funcione adequadamente. Então ela fica produzindo cada vez menos hormônios até que se instala um hipotireoidismo. Isso então é a principal causa no adulto. E é importante lembrar que o hipotireoidismo pode ser congênito. Então, o indivíduo pode nascer sem tireoide, devido a uma má formação, e nesse caso a gente tem que fazer o diagnóstico logo ao nascimento, que isso então é o porquê daquele chamado teste do pezinho, que as pessoas às vezes não entendem o porquê, e o teste do pezinho é feito para diagnosticar o hipotireoidismo quando ao nascimento. O teste do pezinho é um exame simples, que coleta gotas de sangue do calcanhar do recém-nascido. Além de detectar hipotireoidismo congênito, ele também identifica outras doenças. Ele deve ser feito na primeira semana de vida, e amamentar durante o exame ameniza a dor do neném. Cada uma criança em 4.000 que nasce sem tireoide. Então, nesse caso, é muito importante que o diagnóstico seja feito imediatamente ao nascimento. Se demorar para fazer esse diagnóstico, essa criança vai apresentar problemas neurológicos que vão ser irreversíveis. Ou seja, mesmo que a gente descubra daqui 3 meses, 6 meses, mesmo tratando, ela vai ter uma deficiência no seu coeficiente de inteligência, que nós chamamos de deficiência mental. Ou seja, que pode variar desde perda de alguns pequenos pontos do QI, sempre muito importantes, até uma dificuldade de realizar tarefas comuns do dia a dia, que é uma deficiência mental, como nós conhecemos na nossa prática médica. E qual que era a causa? Qual foi a doença que estava causando o teu hipertireoidismo, tu sabe? Eu tive uma outra doença junto, que foi a doença de Graves. O meu pai, ele foi um que desde antes do diagnóstico já tinha reparado que meu olho estava mais para fora, assim. E eu tive dor de cabeça por causa disso. Sim. É que a doença de Graves é uma das causas do hipertireoidismo, né? Uhum. Que é uma doença autoimune em que ocorre a hiperprodução dos hormônios da tireoide. O olho pode ficar um pouquinho saltado, não sei se isso aconteceu contigo. Aconteceu. Isso tudo em função da própria doença de Graves, né? O que causa o hipertireoidismo? Coincidentemente, a principal causa de hipertireoidismo também é uma doença autoimune, que o corpo então desenvolve anticorpos contra a glândula, e esses anticorpos acabam por estimular a glândula a produzir cada vez mais hormônio. Então, no caso nós chamamos então de doença de Graves. Ao contrário da tireoidite Hashimoto, nós temos a doença de Graves. Essa é a principal causa de hipertireoidismo. Foi o que mais me dificultou o tratamento no início, porque quando eu via que eu estava engordando muito, eu parava de tomar o remédio. O consumo de iodo é importante para o funcionamento da tireoide. No Brasil, a legislação garante a adição de iodo ao sal de cozinha. Bastam pequenas porções de sal para suprir nossa necessidade. Lembrando que sal em excesso causa hipertensão. Você sabe por que tem iodo no sal? Eu sei que o iodo é importante para o organismo. É a carência do iodo que provoca essa deficiência da tireoide, né? O sal que eu uso é o iodado. Mas o iodado porque hoje em dia todo sal tem que ter iodo por causa da tireoide, né? O iodo ele é importante para o funcionamento do organismo e não somente da tireoide. Ele é fundamental para a síntese dos hormônios da tireoide, que regulam o sistema nervoso central e também o metabolismo energético do organismo. Os alimentos de origem marinha são fontes de iodo, leite, carnes e cereais também. Frutas e verduras muito pobres. Na verdade, os alimentos fontes, eles são pobres em iodo, eles não têm uma quantidade suficiente para suprir a necessidade do organismo. E por que foi definido o sal? Porque o sal é de uso comum das pessoas. Todo mundo utiliza sal na sua alimentação. Então, foi uma forma de disseminar o iodo entre a população. Os riscos de um consumo insuficiente de iodo é a não síntese ou a inadequada síntese dos hormônios da tireoide. Como eles são importantes para o metabolismo energético, para o sistema nervoso central e para o crescimento, seria uma deficiência em algum desses aspectos.
Daí eu comecei a fazer um tratamento com comprimidos e no início eu tive um choque muito grande porque eu estava tomando remédio há um mês. Eu engordei 10 quilos, porque eu continuei comendo basicamente o que eu estava comendo antes, Sim. só que eu não estava com o metabolismo mais daquele jeito. Foi o que mais me dificultou o tratamento no início, porque quando eu via que eu estava engordando muito, eu parava de tomar o remédio. E daí a minha tireoide acelerava de novo. Como é feito o tratamento do hipertireoidismo? O tratamento do hipertireoidismo é um pouquinho mais complicado do que do hipotireoidismo. O tratamento pode ser feito ou através de medicação, são medicações antitireoidianas, ou através da administração do iodo radioativo, ou então, em alguns casos, até mesmo através da retirada cirúrgica da glândula tireoide. Daí eu mudei de médico e ele me deu duas opções, ou eu operava, ou eu fazia o tratamento com iodo radioativo, porque tinha risco de nódulos também na tireoide que eu ainda não tinha. E daí ele me disse que se eu tirasse a tireoide, além da cicatriz, eu não ia ter nenhuma chance de... Ela realmente não ia funcionar mais. Sim. E se eu fizesse tratamento com iodo, a chance era pequena, mas ainda tinha uma chance dela voltar a funcionar normalmente. Então eu fiz o tratamento com iodo, ela não voltou a funcionar normalmente. Sim. E há 3 anos eu faço a reposição hormonal todos os dias. Quando é que se opta por um e não por outro? Na maioria dos casos, nós tentamos usar a droga antitireoidiana, que são comprimidos que inibem a síntese dos hormônios da tireoide. Nós vamos dar por um período de 12 meses a 2 anos, pensando então na possibilidade desse paciente ficar bom da doença autoimune. Esse tratamento é efetivo sempre. Nós vamos corrigir com certeza o hipertireoidismo. No entanto, em algumas pessoas, quando a gente para de tomar essa medicação, a doença volta. Então, nós precisamos fazer uma outra forma definitiva de tratamento. Então, aí nós podemos administrar o iodo radioativo, ou então, se houver uma contraindicação ao uso do iodo radioativo, indicarmos a cirurgia, que é a retirada da glândula tireoide. E o iodo radioativo, ele acaba atacando a tireoide. Isso. E aí reduz a produção de hormônios, podendo levar até o hipotireoidismo. Ele vai levar ao hipotireoidismo na grande maioria dos casos. E é exatamente isso. Como a tireoide gosta muito de iodo, como a gente falou inicialmente, quando ela pega esse iodo radioativo, o iodo radioativo fica na tireoide, ele provoca uma reação, uma reação química, e que acontece então uma destruição da glândula tireoide por essa reação provocada pelo iodo. E na verdade ele acaba destruindo a maioria da tireoide e vai causar um hipotireoidismo. Isso que te aconteceu, na verdade, é o esperado, né? Que a pessoa que trate o hipertireoidismo acabe ficando com o hipotireoidismo depois. Isso. Só que mesmo eu, no momento que eu estava com sintomas do hipotireoidismo, era menos grave do que os do hiper. Então, eu não me incomodo, assim, de tomar medicação todos os dias, de saber que eu vou ter que passar o resto da vida tomando. Porque eu realmente estou controlada, assim, sem sintomas. Agora tu tá bem. Tô muito bem. Agora tua tireoide tá normal. Sim, pouco tempo depois do iodo eu já tava me sentindo bem. Até porque a medicação que tu toma agora é um hormônio natural, né? É um hormônio que tu produziria naturalmente no teu corpo, né? Então por isso que não tem tanto problema de tratar o hipotireoidismo, né? Só que agora é na dose certa. Isso, agora é na dose certa. Agora tu tá com a função normal. E aí como é que tu faz o teu acompanhamento? De quanto em quanto tempo tu faz os exames? Como é que é? No início eu ia quase todo mês. E daí foi aumentando de 3 em 3 meses. Agora eu faço um acompanhamento de 6 em 6 meses. Eu faço os exames e por enquanto tem dado tudo normal e eu tenho mantido a dose. Como é que foi que a senhora se sentiu com a Aline tendo esse diagnóstico de hipertireoidismo? Eu fiquei muito preocupada, porque era um problema que eu desconhecia. E ela ficava muito triste, ficou muito irritada, né? E o fato dela ganhar peso deixou ela muito triste, né? E isso nos preocupava bastante. E de que forma a senhora acha que vocês puderam ajudar a Aline para enfrentar o tratamento? Incentivando que ela tomasse o remédio corretamente, né? Fez a dose de iodo. Antes teve uma preparação, aí ela fez uma dieta, foi simples. O tratamento inicial, primeiro o médico me explicou
que seriam hormônios sintéticos, que não haveria problema nenhum de eu fazer essa reposição. E ele começou com uma determinada dose, 2 semanas ele pediu para retornar ao consultório, perguntou as minhas reações, como estava sendo com aquela dosagem, e então ele aumentou. Acho que de fato eu já senti melhoras uns 2 meses, 3 meses após o início do tratamento. E como é que se dá o tratamento do hipotireoidismo? O tratamento do hipotireoidismo é feito através da reposição do hormônio que a tireoide produz, do hormônio tireoidiano. Então é feito através da administração de comprimidos, que a pessoa ingere todos os dias, e esse hormônio ele é exatamente o mesmo que a tireoide produz. Ou seja, não tem nenhuma contraindicação, não tem nenhum efeito colateral, desde que a pessoa tome nas doses adequadas que foi então prescritas pelo seu médico. É uma doença que nós temos total possibilidade de tratar e que esse paciente vai ficar exatamente dentro da normalidade. O paciente que tem o hipotireoidismo e recebe o tratamento, ele vai se tornar uma pessoa absolutamente normal, não tem nenhuma restrição a nenhuma atividade, nenhuma restrição a nenhum tipo de alimento. Quem tem hipotireoidismo pode tomar pílula anticoncepcional? O único cuidado que a paciente tem ao iniciar o tratamento com anticoncepcional é adequar a dose de hormônio que será feita pelo seu médico. Pacientes com hipotireoidismo podem consumir soja e derivados? O paciente com hipotireoidismo pode consumir qualquer tipo de alimento. Não tem nenhuma restrição, nem a soja, nem qualquer outro tipo de alimento. Quem tem hipertireoidismo pode pintar o cabelo? Pode, desde que ele esteja tratando. O hipertireoidismo é o mais importante, ele pode sim pintar o cabelo. O tratamento de hipertireoidismo aumenta os pelos no corpo? Não. O hipertireoidismo ele pode inclusive ter perda de pelos pelo corpo. E o seu tratamento vai corrigir esse problema. Distúrbios da tireoide afetam o desejo sexual? Sim. Tanto o excesso de hormônio como a falta de hormônio tireoidiano pode alterar o desejo sexual, ou para mais ou para menos. Após todo esse tempo de tratamento, que eu posso dizer que eu levo uma vida normal, que era uma dúvida que eu tinha no início, eu, inclusive cheguei a questionar o médico com relação a isso, porque era um mal-estar geral que eu sentia. Era físico, era psicológico, e eu questionei ele se após esse tratamento eu seria a Aline de antes. E ele disse que sim. E é assim que eu me sinto. No início eu pensei, puxa, eu tenho uma doença crônica, eu tenho hipotireoidismo, mas o fato de eu ter esse problema não altera a minha vida. Para não dizer que não altera em nada, eu preciso tomar a medicação meia hora antes de tomar o café. Então é isso que eu preciso fazer sempre, acordar 5h30, tomar o comprimido, às vezes durmo mais um pouquinho e aí eu tomo o café. A única coisa de resquício para me lembrar que eu tenho esse problema é isso. No restante eu tenho uma vida normal. Ser saudável para mim é levar uma vida equilibrada, assim, que eu consiga harmonizar todas as coisas que eu faço. Meu trabalho, meu momento com a minha família, com os meus amigos, com o meu namorado, de uma forma que eu me sinta feliz. Ser saudável para mim é estar de bem com a vida. Estar de bem com a vida é estar de bem com as pessoas, é ter uma vida que seja em equilíbrio. Equilíbrio com a alimentação, com a religiosidade, com a amizade, com a profissão. E encarar os problemas que a vida traz com fé. O Ser Saudável está disponível em nosso site. Visite www.tvbrasil.org.br/sersaudável.